Paranapiacaba quer dizer... De onde se avista o mar. Então, teve uma época aí que teve uma hiperprodução de café, não foi? E para onde que ia? Como é que ia levar isso? Para Paraty? Era impossível, né? Porque a plantação era no Vale do Paraíba e Jundiaí. O Barão de Mauá, o Irineu Evangelista, ele era um visionário. Ele entendia que São Paulo tinha uma condição de se desenvolver, mas só se houvesse uma melhoria do transporte. O Barão de Mauá tinha até recurso. Ele era o empresário mais rico do Império. Ele não tinha tecnologia. E ele vai se associar a quem tinha as duas coisas, aos ingleses. Os ingleses eram capitalizados por conta da riqueza, que eles já estavam em plena Revolução Industrial. E eles vão se associar ao Banco Rothschild, que é um grande conglomerado financeiro inglês. O primeiro sistema funicular, vamos falar um pouco dessa, como eles foram até de 1867 até 1901, funcionou apenas um sistema funicular e o café se mostra um sucesso absoluto. E teve mesmo, isso foi um auge, cara, 24 horas de transporte de café para o Porto de Santos. Em 1894 já estava totalmente... Era notícia estampada nos jornais de São Paulo que a ferrovia não conseguia atender a demanda do café. Então a ferrovia funcionava noite e dia e não conseguia atender essa demanda. Aí o próprio governo federal faz uma pressão sobre os ingleses, ameaçando ampliar essa concessão para outros interessados e solicitam que eles façam estudos para desenvolver e melhorar essa condição de transporte. Os trens chegavam, depois iam dividindo os trens, né? Paravam na estação, ia dividindo os trens de 2 em 3 vagões e engatavam no locobreque para levar para o patamar para começar a descer a serra. O locobreque ele tinha o maquinista e o foguista. Eles punham a lenha dentro de uma caldeirinha que tinha dentro da máquina. E aí eles pegavam e punham fogo ali para fazer pressão, né? Fazer aquela pressão para o cabo pegar, para a máquina descer, pegar o cabo, que tinha uma peça na máquina que descia, abraçava o cabo e o maquinista puxava a alavanca, ele puxava e ficava grudado ali, não saía. Quando o locobreque dava o pronto, o maquinista do locobreque dava o pronto, ele batia uma vara de cobre em cima dos fios e dava sinal na máquina fixa, onde eles começavam a rodar a serra. Tinha o 5º patamar, o 4º patamar, o 3º patamar, o 2º e Piaçaguera. E o locobreque, o percurso dele de patamar em patamar era de 2,5 km. Cada patamar tinha 2 máquinas, uma que subia e outra que descia. E ela sempre fazia balanço, né? O peso era igual. Quando não tinha vagão para descer, eles enchiam uma caçamba de cimento de água. Através de canaletas e escadas hidráulicas, eles vão trazer essa água a grandes reservatórios, caixas em cantaria, também em pedra, que eles constroem. Desviam o Rio Grande da Serra, jogam para dentro de um ralo, esse ralo enche uma caixa. Quando essa caixa enche, ela joga para um reservatório. O reservatório, quando enche, joga para fora. Mas se baixar o nível da água, aí faz um processo inverso. Em vez de ela jogar para fora, ela joga para dentro da caixa. A água nossa aqui, da vila aqui, ela vem daqui de cima. Tem várias caixinhas, 6 caixas aqui, a caixa grande lá embaixo. E a água que vai para o morro é a caixa do Gustavo.
ela sai de lá e sobe para o morro. E se a água que vai aqui para abastecer o Locobreque, é aqui embaixo, aqui perto do Rabique. A gente saía e chegava aqui, não tinha mais máquina para descer. Aí o meu marido pegava, põe a gente lá sentado no trolinho e descia. O trole é o seguinte, então ele tem os banquinhos, tem uma roda que é o contrapeso dela, que tem um varão. Chegando de patamar em patamar, você levantaria aquilo lá com facilidade, você trocaria de linha para poder prosseguir para o outro patamar. Aí, então, nós descíamos de trole. O trole, ele serviria para abrir serviço nas gabines, num patamar, entendeu? Para poder dar tudo certo. Então, ali você conferia os maquinistas, os foguistas e os fiscais de viagem, que era, tudo isso tinha em cada patamar. O patamar é o seguinte, as máquinas a vapor, ela funciona a fogo e a água. Subia, fazia a manobra aqui em cima, no quinto patamar abastecia de água. Ela ia funcionando, que ela não podia parar de funcionar. Ela não podia baixar menos de 100 libras, senão tirava a potência do cacinete, que prendia, a compressão, prendia o cabo. Então ela ia funcionando. Conforme com a calor e a água, ia gastando água. Aí chega cada patamar, você parava para engatar em outro cabo, que era outra máquina fixa, e abastecer de água. Que a gente morava assim nos patamares para fazer a comida e levar a marmita na hora certa. Todos aqui têm horário diferente, né? Um trabalhava à noite, repousava durante o dia, né? E outros trabalhavam durante o dia e à noite era livre para eles. Então tinha que obedecer ao horário um do outro, né? Então era a disciplina inglesa. O Castelinho é um sinônimo disso, dessa hierarquia inglesa que existia na época, né? Então o cara fica lá no alto e de lá ele observa tudo. Ele é mais que uma casa, ele está numa relação panótica, que a gente fala. Então essas relações panóticas, elas estão claras ali. Ou seja, embora tivesse neblina, embora a vegetação seja alta, não dava para ver, a ideia não é que o chefe ficasse na janela vigiando os operários, mas as pessoas se sentiam vigiadas. Por conta disso, as pessoas não faziam nada que não fosse permitido. Ou seja, é o Big Brother, né? As pessoas o tempo todo acompanhadas. E, então, assim, você vê isso claro. A casa do chefe da estação olha para a estação, a casa do médico do residente olha para o hospital, a casa do chefe da mecânica olha para a mecânica e o engenheiro no alto da colina olha para todo mundo. Cada setor tinha um chefe. Tinha o chefe dos Locobreque, tinha o chefe da manobra, tinha o chefe da linha. Que o ferroviário, eles tinham que ir aonde mandava. Onde precisava de manutenção, eles tinham que ir. Tinha as casas na serra todinha, tanto na serra de baixo como na serra de cima. É cheio de casa. Nos patamares ali tinha as casas, casa de gabineiro, e casa de peão e casa dos maquinistas das máquinas fixas. Conforme a necessidade, você está ali para prestar serviço. E dizia assim, eles punham assim como sobreaviso. Inclusive eu já cheguei a ficar 52 dias sem folgar, porque você não podia sair daqui da vila. Quando chamava, você tinha que estar lá. Eles precisavam manter muita manutenção. Para que todo esse sistema funcionasse, as drenagens, o solo instável, eles usavam equipes de manutenção, né? Muito grandes. Então foi necessário manter um contingente de operadores, de trabalhadores da companhia aqui. Então, na verdade, não estava nos planos dele ter uma vila ferroviária aqui no Alto da Serra. Foi realmente uma necessidade. Era obrigatório que todos os trens de passageiros parassem aqui no Alto, tá? Para fracionar a composição e começar a descida. E nesse tempo de descida, tinha um tempo de espera. Então, o que você percebe da estação do Alto da Serra, da estação de 1901? Uma grande marquise metálica, porque aqui chovia muito e era possível abrigar. Então, neste tempo, entre a descida de uma composição e de outra, esse cara era uma estação de parada. Então, ele tinha cafeteria, ele tinha sala para senhoras, toaletes.
Então diz que tinha até um comércio vigoroso na estação. Então os meninos ali na estação ali, o que eles fariam? Eles pegavam e iam lá, vendiam lanche. Pela janela do trem, entendeu? A gente saía da serra e vinha passear. Era o único passeio. A gente vinha passear na estação, você dava a volta todinha, você conhecia as pessoas que vinham do trem. E a estação servia também para os moradores aqui como um lugar de footing, né? Era um lugar que as pessoas iam ver o que era moda, como as pessoas vestiam. Porque a gente tem que entender também a ferrovia como o transporte da elite paulistana. A elite paulistana viajava de trem. Na antiga estação de Paranapiacaba tinha o Big Ben, aquele funcionava direto, né? Não parava. O relógio é o símbolo da vida de Paranapiacaba, hora para entrar, hora para sair. E isso é fantástico em Paranapiacaba, né? A São Paulo Rei foi considerada, na época, a ferrovia mais pontual da América Latina, quando se trata de trens de passageiros. A estação ali ia se tornar uma estação centenária. Já ia passar 100 anos. O negócio faltando meses. O que fizeram com a estação? Foram lá, tacaram fogo na estação. Queimaram a estação. E nessa estação, quem era dono dela ali era o seu Cravo. Esse homem veio a falecer de desgosto de ver a estação dele queimada. Ele considerava aquilo ali dele. Mas a estação era a coisa mais linda, cara. É uma coisa que você não vê em outro lugar. É uma estação linda, 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 linda. Acabou em nada, acabou em cinza. Assim, instalado o dedo, acabou. Na verdade, em Paranapiacaba, o que nós temos ainda que é bem parecido assim do que existiu lá é a Varanda Velha. A Varanda Velha é muito representativo de como foram essas primeiras casas. Casas muito pequenas, tá? Construídas em pinho europeu, utilizando mata junta. Você vê a Vila Martin Smith, já é 40 anos depois, ela vai usar aqueles encaixes, né? Macho e fêmea, para compor a parede da casa. Aqui não, aqui na Vila Velha você vai ter essa condição de mata juntas. Lá embaixo, na verdade, aquelas casas não foram construídas para serem moradias. Aquela parte do Bar da Zilda, aquela parte mais para cima, aquela parte mais irregular, que tem vielas e tal. Aquilo eram galpões, na verdade. O que existia de moradia ali era para solteiros, que tem aquele galpão. O pessoal que não era ferroviário, que não era casado, então eles iam para ali. Lá tinha uma cama de solteiro, um colchão, nada mais. Aí você traria seus utensílios de higiene. Um lençol, uma fronha, um travesseiro. Solteiro, era os barracos. Casado, tinha casa, né? Algumas casas vieram pré-fabricadas. Outras que foram feitas com pinho de riga, porque todo o equipamento, os equipamentos eram muito grandes, né? E pesados. Eles vinham em caixotes, e essa madeira era uma madeira comum, é como o pinho hoje aqui no Brasil. E lá era esta, pinho de riga. Ela é muito resistente a cupim e umidade, ela tem muito óleo. Então as caixas vinham os equipamentos vinham nessas caixas. E isso era reaproveitado para fazer aqueles galpões que são feitos de qualquer jeito lá embaixo. Mas também vinham tábuas, vinham peças prontas, paredes pré-fabricadas e tal. Telhas, elas vinham de lastro no navio. Né? O navio, imagina você encher o navio em cima e embaixo como é que fica. Então eles faziam lastro, inclusive com os tijolos. Na verdade, eles vão criar uma condição de tipologia. A prova de que as casas eram pré-fabricadas é que essas casas eram encomendadas pela Estrada de Ferro. As casas elas eram dadas para os ferroviários por classificação de filhos. Você tem tantos filhos, o seu cargo é tal, então o seu direito naquela casa é melhor. Você é encarregado, não sei, da VP, e sua casa é melhor que a do batedor de chave. E assim era.
quem fazia a manutenção das casas, aqui já tinha carpinteiro, tinha marceneiro, tinha pedreiro, tinha tudo da ferrovia. Quando precisava alguma reforma, então a pessoa que morava na casa, eles faziam o pedido e iam os funcionários para reformar. Cada 2 anos, o chefe vinha na casa da gente e olhava tudo que faltava e arrumava tudo, pintava, arrumava chão, tudo. Aí entregava para a gente. Quando a gente saía, eles vinham olhar outra vez, para ver como que estava. Se tivesse faltando um vidro, vinha descontado no pagamento. A empresa era responsável por tudo. A manutenção da cidade, da parte baixa, era a estrada de ferro, né? A parte baixa foi feita para ferrovia, né? Primeiro movimento aqui foi ferrovia. E as pessoas que vinham de fora, eles foram arrumando casas lá em cima, fazendo casas lá em cima. Então lá era particular, sempre foi particular. O nascimento da parte alta, 1861, um acampamento, que já falamos, esgotamos de falar, o acampamento de 1861. Um ano depois, janeiro de 1862, nem um ano depois, um português, o Bento José, né, vindo de Quatinga, ele se instala no lado oposto. O acampamento está desse lado da linha, ele se instala no lado oposto e ele era um mascate. Ele vendia tudo que você possa imaginar que um acampamento precisasse. Espelhinho, carnes secas, embutidos, né? Ou seja, ele viu aqui uma condição de fazer comércio e ele não pensou 2 vezes. E é o Bento José que traz a devoção, um português muito católico, e ele traz a devoção do Bom Jesus, né? Que hoje é o padroeiro católico aqui do local. Cada um comerciante de lá tinha uma carriolinha dessa para vir buscar o gênero aqui embaixo e levar lá para o morro, né? Porque a área comercial era lá. Eles começaram a vir, porque lá são portugueses, são pessoal que veio de Mogi, italianos, que se estabeleceram lá, mas a grande maioria é português. Era português, agora já miscigenou. Vinha de trem as mercadorias, tinha o carro que era o bagageiro que trazia as coisas, descarregava na estação, punha na carroça, levava para o morro, como trazia para lá de cá. Então as mercadorias elas vinham tudo lá embaixo, dentro de 3 vagões. Entendeu? Ali dentro você escolhia tudo que você queria para sua casa. Você vai ver no Largo dos Padeiros, você vai ver que tem uma linha estacionária, uma linha que não dá em lugar nenhum, ela para ali. Porque ali existe um grande galpão, que a gente chama de cooperativa dos planos inclinados. E é ali que chegavam as cargas de alimento para abastecer essa população. Aí depois veio esse mercado aqui. O mercado era a mesma coisa do mercado municipal de Santo André. Tinha os boxes e ali vendia secos e molhado. Arroz, feijão, carne seca, carne salgada, todas essas coisas. E tinha açougue, lojinha, loja de material de escola. O mercado ele é fantástico, assim, ele é singular na arquitetura, porque ele é uma construção mista, ele não é de madeira. As pilastras todas edificadas em tijolos de alvenaria e as paredes ventiladas. Era um espaço que comercializava muito produtos e frequentava, imagine uma feira, era uma feira coberta. As pessoas comercializando produtos, precisava ser ventilado. Tanto no mercado, como em barzinhos que tinha, eles gostavam de higiene, né? Aqui, além disso, aí nós tínhamos 3 açougues, nós tínhamos uma padaria excelente, que é a padaria do falecido Zequinha. Nós tínhamos uma pensão muito boa aqui também. O pagamento aqui, na época, tem um pagador, fazia pagamento aqui. Então o comércio aqui era fortalecido, porque você deixava o dinheiro aqui, recebia aqui e deixava aqui. Açougue, mercadinho, tudo. Mas assaltaram o trem aí, o trem pagador, né? Aí o que é que fizeram? Puseram o pagamento no banco. Aí você vai no banco, já recebe lá mesmo, já faz a despesa lá. Aí morreu o comércio aqui. Desapareceu. E era a maior segurança aqui. Não tinha ninguém, nada que fizesse
um mal para outra pessoa, todos eram amigos. Aqui é uma grande família ferroviária, que todo mundo conhecia todo mundo sabia que trabalhava. Só tinha um policial e comandava tudo, porque aqui tinha a polícia ferroviária, né? E não é tudo funcionário aí, né? Então, não precisava. Às vezes saía alguma coisa mais grave, mas é muito difícil. Assim, hoje é muito fácil, a gente olha para Piracicaba de uma maneira bucólica, né? Um lugar bucólico. Não, parece, até dá a impressão que os ingleses vieram fazer uma colônia de férias aqui na América do Sul. Eles vieram implantar uma vila operária. Então aqui era carvão, trabalho, cheiro de fumaça, gente entrando, gente saindo. Então imagine um pátio de uma empresa. As pessoas sempre muito sujas de graxa, né? Então o ar muito pesado, né? Muita fumaça de locomotiva, carvão, né? O carvão, as pessoas, as casas cinzas, né? E misturar isso com a cerração da neblina. Então a gente tem de olhar com um olhar mais histórico, né? Mais real sobre a vila. Então imagine também para esse trabalhador os riscos que ele tinha nas manobras nesse pátio ferroviário. Eram raros aqui no passado famílias que não tinham mutilado. O Múrcia tem pessoas ainda vivas acidentadas, tem pessoas que faleceram mesmo. E já aconteceu acidente, estourar o cabo, escorregar a máquina e matar muitos passageiros. E aqui era muito acidentado mesmo, naquele tempo. Não era engate, hoje é engate central, né? Naquele tempo era corrente. O manobrador tinha que ficar entre um vagão e outro para engatar a corrente, né? E nisso aí tinha muito acidente, às vezes trançava. E a pessoa tinha que estar esperta, senão morria. Que acontecia muito desastre com a serração, aquela serração era mais forte. Então a pessoa não enxergava nada. E tinha também o carro fúnebre, que é um carro fúnebre especial, que era só para transportar as pessoas que vieram a falecer na serra. O irmão da vítima estava trabalhando aqui no patamar. Quando o cometa chegou, trazia o cap do menino, o bonezinho dele na frente. E quando ele olhou, ele disse assim, meu irmão morreu. E não deu outra, é verdade. O cometa trouxe o bonezinho do menino, do irmão na frente. Aqui não tinha ambulância de roda, né, de carro, assim. Era de trem. Eles ligavam daqui, do alto, da estação, e eles liberavam a linha toda para ela passar e socorrer a pessoa. Aqui tinha farmácia que manipulava o remédio para os pacientes, tinha o hospital velho, tinha, como hoje em dia tem, o pronto-socorro, que é muito bom, daqui de Paranapiacaba. O pau da missa é histórico, isso ali, o pau da missa sempre tem qualquer anúncio, vai lá no pau da missa que tem um aviso lá. Aí ali era o centro de reverência. Sempre teve essa árvore, era onde eles marcavam missa, punha recado de quem falecia, missa de 7º dia, festa aqui no clube. O padre Capra, né, que era o padre da parte alta, ele viu ali uma possibilidade de se comunicar com essa comunidade católica que não podia ter igreja aqui embaixo. O Lira já era outra coisa, né? Tinha escritório, todo mundo era sócio. Quando precisava para fazer um casamento, uma festa, a gente já tinha o lugar certo para fazer aquilo. O festival aqui tinha do clube, né? Então fazia aquele campeonato aí, os clubes aí para disputar. E sempre a arquibancada enchia, aqui, o jogo aqui sempre foi histórico, né? Porque a empresa aqui, ela dava o passe para 25 ou 30, parece uma coisa assim, 30. Para vir os clubes, né?
o passe para eles virem jogar aqui. Isso já era do inglês. O inglês é que abriu essa concessão. Então você dizia, eu tenho um clube que quer vir jogar com a União Lira Serrana, lá da sua vila. Então você ia buscar o passe para eles trazerem eles para vir jogar aqui. O time de Paranapiacaba Serrano, né, que é de 1903, ele tem grande contribuição para a popularização do esporte no Brasil. Primeira contribuição do Serrano, que é o primeiro time a ter campo de futebol. Ou seja, times que nasceram antes do nosso, Ponte Preta de 1900, que nasceu lá também à margem da Estrada de Ferro, nasceu, mas não tinha campo de futebol. Eles jogavam bola de improviso. Lá embaixo que pertencia à Estrada de Ferro, a União Lira Serrana. E tinha o Flor da Serra, que era o cinema. Lá em cima, era o Flor da Serra, tinha o carnaval, tinha cinema, né? Os dois clubes davam carnaval, o Lira e o Flor. Mas a turma frequentava mais o Flor, gostava mais. Mas o cinema era horário que a gente não podia vir. Só quem assistia era o pessoal daqui, ainda era cinema mudo. Aqui o inglês ele tinha essa necessidade de manter esse operário à sua disposição. Não era interessante que esse operário saísse daqui para nada, nem ele nem sua família. Então aqui, essa condição que já era muito boa em toda a estrada vai ser maior. Então aqui ele vai dar cinema, ele vai dar iniciação musical, ele vai oferecer esporte para esse trabalhador. Começou com a construção da Via Anchieta, né? E a instalação das indústrias automobilísticas no ABC. Então aí começou a degringolação dessa linha férrea, porque daí não precisava mais de trem, punha no caminhão, onerava o transporte da mercadoria e tal. Paranapiacaba não é mais, nem pensar. Mas é uma cidade morta, acabou. Seria natural que nós fizéssemos uma receita culinária, cantássemos uma música, fizéssemos um trabalho manual. Nada, eles não deixam absolutamente nada na cultura. O que eles deixam é na arquitetura, está presente aqui, né? No planejamento urbano, você tem essa influência muito clara. Talvez o que eles deixem na cultura da gente são as lendas de assombração. Isso talvez porque isso na verdade não era uma ideia de deixar um costume, era mais uma maneira de controlar o operário. O inglês esteve no mundo inteiro, foi o Império do Sol por muito tempo, né? E isso é deles, não se misturar. Até ele é permissivo, o inglês é permissivo, ele deixa o pessoal na cultura deles, ele não tem nada de impor a dele. Até o contrário, ele não quer que os outros tenham a cultura dele é dele. Ele não faz a menor questão de doar a sua cultura, mas ele também não se interessa pela cultura.
Não, eu sou procurado, não posso dar. E aí, estendeu agora, né, cara?